você está? Na semana passada nós estudamos sobre a doutrina do sábado. E nesta semana o nosso foco será na observância do sábado. Como que nós observamos ou guardamos o dia de sábado como orienta o quarto mandamento? Esse será o tema que nós vamos abordar nesta semana. E além de abordarmos esse tema, eu quero ao final dar a você 11 dicas para a guarda do sábado. Tudo bem? Então, primeiramente, nós temos que ver que na Bíblia, o sábado é um dia de descanso e de culto a Deus. Vamos começar lendo Levítico capítulo 23, verso 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. É o sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Vamos começar pelo final do verso. Primeiro é dito que o sábado era do Senhor e não dos israelitas. Então, a história de que o sábado foi dado só para Israel não é verdadeira. O sábado, na verdade, não pertencia a Israel. O sábado pertencia ao Senhor. O sábado é do Senhor. O sábado, como os demais mandamentos, foram dados a Israel, mas não somente para Israel. Eles tinham a missão de compartilhar com as demais nações aquilo que eles haviam aprendido com Deus. Então esse texto ele é muito importante e também relevante para nós, porque o mesmo princípio que se encontra nesse texto, ele é válido para os dias de hoje. O sábado é um dia de descanso solene. E por que solene? Porque é acompanhado de santa convocação. Então é um dia de descanso, um dia de adoração a Deus na igreja. Então você já começa por esse texto sabendo uma das coisas que se deve fazer no sábado. Ir à igreja, adorar a Deus, cultuá-lo, lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas e que o sábado é um sinal, um lembrete semanal do seu poder criador. O sábado, uma coisa curiosa é que o sábado é o único dos 10 mandamentos que começa com o verbo lembrar. Em Êxodo 20, verso 8, nós lemos, por exemplo, o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nenhum outro mandamento começa com este verbo, lembrar, não é? Por quê? Na verdade, no quarto mandamento, Deus estava remetendo a mente do israelita ao passado. Quando Deus diz lembra-te, quer dizer que algo importante aconteceu no passado. E por que Deus pediu para eles lembrarem? Porque Deus estava levando a mente deles de volta lá para a criação. Lá em Gênesis 2, 1 a 3, especialmente o verso 3 que diz que Deus, depois de ter criado o mundo, não é, em 6 dias, Ele abençoou o dia 7º e o santificou. Então Deus pede para o seu povo lembrar, porque é um retorno da mente do ser humano para a criação de Deus. E quando a nossa mente se fixa na doutrina da criação, com a ajuda do sábado, nós entendemos melhor a singularidade do ser humano, o quanto o ser humano é especial, e entendemos também a sacralidade da vida humana. Por que o ser humano é singular? Porque Gênesis 1:26 diz que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. O ser humano, em relação a toda a criação deste planeta, ele é singular. Ele é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o sábado nos mostra, na semana da criação, que o ser humano ele é singular. E que a vida também é sagrada. Nós podemos ver em Gênesis 9, verso 6, logo após o dilúvio, Deus deu ao Estado a incumbência
diríamos assim, de punir aquele criminoso que tirasse a vida de alguém. Porque tirar a vida de alguém é, de forma indireta, atacar ao próprio Deus. Então em Gênesis 9:6 foi dada aquela orientação, não é? Se um homem derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando guardamos o sábado, nós lembramos que somos singulares, não viemos de uma macroevolução das espécies, não viemos de um organismo inferior e passamos a ser um organismo superior, somos singulares e a vida humana é sagrada. Quando vamos para Gênesis 1:26 e Gênesis 9, verso 6. Só que o sábado também é um dia que nos lembra que nós somos livres do poder do pecado. Vamos para Deuteronômio capítulo 5, versos 12 a 15. Em certa ocasião eu falei, que alguns usam esse texto como argumento para dizer que o sábado é só para o israelita, porque aqui esse texto está um pouco diferente do de Êxodo 20. Êxodo 20, quando dá a razão para guardar o sábado, a razão é a que está no verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Agora aqui a razão é outra. Mas na verdade esta razão não é substituta à primeira, ela é complementar. Então o 4º mandamento no decálogo, a razão para a sua observância é o ato de Deus ter guardado o sábado, tê-lo abençoado e tê-lo santificado. Agora aqui em Deuteronômio 5, Deus estabeleceu que o sábado seria também para o povo de Israel um lembrete de que eles foram libertos da escravidão. E isso vai nos mostrar que o sábado se torna um lembrete semanal de que você e eu fomos libertos da escravidão do pecado. Ser liberto da escravidão do pecado não significa não pecar mais, mas é não viver uma vida de pecadeiro, como vivíamos antes de conhecermos a Cristo. Ok? Então Deuteronômio 5:12 diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então aqui há uma razão complementar e não substitutiva para a observância do sábado. O sábado era para eles um lembrete do poder criador de Deus e do poder resgatador de Deus. Um lembrete da criação, um lembrete da libertação da escravidão do Egito. E portanto para nós o sábado, ao celebrarmos, ele pode se tornar este lembrete tanto da criação quanto o lembrete da redenção que temos em Cristo Jesus. Lembrete de que somos libertos do poder do pecado, não da presença. Iremos ainda pecar. A santificação é uma universidade na qual não obtemos diploma nesta vida. Ela dura a vida toda. Mas o sábado é um lembrete de que Deus, além de ter nos criado, Ele nos recria, libertando-nos do poder do pecado. Então é um dia para celebrar a isso também. Curioso é que a Bíblia mostra que a guarda do sábado é um princípio universal. E eu vou mostrar para você o porquê. Antes, deixa eu reforçar para você a ideia de que quando o sábado foi dado para Israel juntamente com os outros 9 mandamentos,
foi dado não para que só Israel guardasse o sábado, só Israel guardasse os outros 9 mandamentos. Foi dado porque Israel tinha uma missão especial: levarem a verdade de Deus, o conhecimento do verdadeiro Deus, o evangelho para aqueles que não o conheciam, o Criador. E em 1 Pedro 2,9, né, o apóstolo Pedro escreve algo muito importante, no qual ele se baseia, obviamente, em Êxodo 19. Tá? Em 1 Pedro 2, vou ler aqui para nós, o versículo 9 diz assim: vós, porém, a mesma coisa que Deus tinha dito ao israelita, agora é Pedro dizendo para a igreja cristã. Tá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você percebe que coisa bonita esse texto? Diz que nós somos uma raça eleita, somos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. E por que ele nos tornou exclusivos? Não para sermos exclusivistas, mas para proclamarmos as virtudes de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o propósito de Deus para com Israel é o mesmo propósito para com a igreja. Reunir um grupo de pessoas para que preguem o evangelho, para que levem o conhecimento de Deus. Então esta separação entre Israel e a igreja não existe. A igreja é uma continuidade de Israel. E por que o sábado se torna então universal? Vamos ler aqui Êxodo capítulo 23, verso 12. Existem outras razões, mas eu não vou dar todas elas agora. Mas Êxodo 23, verso 12 diz assim: 6 dias farás a tua obra, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Por que o mandamento do sábado não era só para o israelita? Era um princípio universal. Porque Deus queria que o israelita, os animais e até os forasteiros, servos, observassem esse dia. Então o sábado nunca foi dado só para Israel. Ele foi dado sim para Israel, transmiti-lo, bem como os demais mandamentos, bem como o evangelho em símbolos, às outras pessoas. Isaías 56, 1 a 8 também mostra essa verdade, né, de que o sábado foi dado para todos. Então Deus tinha uma preocupação aqui, que os animais descansassem, que os empregados descansassem e que os forasteiros, os que não faziam parte do povo de Israel, também descansassem. Então esse texto de Êxodo 23, 12, juntamente com Gênesis 2, 2 e 3, onde Deus abençoa e santifica o sábado, dando à humanidade, associado ao texto de Marcos 2, 27, onde Cristo onde diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Com isso nós vemos a universalidade do sábado, a universalidade do mandamento. Realmente, querido internauta, o mandamento, ele não foi abolido. A Bíblia realmente não ensina esta prática. E quando Deus pedia para que os servos e os animais descansassem, com a doutrina do sábado, Deus estava os ensinando a não abusarem tanto dos animais quanto dos demais seres humanos. A não oprimirem aos animais nem aos demais seres humanos. Então por isso que o sábado é importante. Ele nos ensina muitas lições, de acordo com a palavra de Deus. Um outro detalhe da nossa lição é que ela nos apresenta que o sábado é um dia de honrarmos o sábado para Deus, não é? Fazendo o bem ao próximo.
Essa até é uma das 11 dicas que eu vou dar no final sobre a guarda do sábado. Mas por que eu quero estudar isso com você? Porque você sabe, existiram muitas discussões entre Jesus e os fariseus sobre o sábado. O que acontece é que muitos irmãos confundem, pensando que Cristo disputava sobre a guarda ou não a guarda do sábado. Enquanto ele estava disputando é sobre a maneira de guardar o sábado. Se você tiver esta compreensão, nenhum dos textos em que Jesus tem um embate com os fariseus será um problema para você. Você vai perceber que em todos esses textos, Cristo não questiona a eternidade do sábado, Cristo não questiona a permanência e a observância do quarto mandamento. Ele questiona o fanatismo em torno do mandamento que foi criado pelos líderes da época, com suas tradições humanas. E em Mateus 12, nós vemos um desses exemplos, né? Jesus, no dia de sábado, sai com seus discípulos, eles passam pelas searas e pegam espigas para comer. E os fariseus interpretam aquilo como uma colheita, como se trabalhar para colher no sábado. E Cristo reinterpreta, mostrando que aquilo ali não é uma transgressão do sábado, não é um trabalho de colheita. Eles estavam simplesmente matando a fome. Assim como você e eu, se estivermos com fome e durante o sábado passarmos por uma árvore que tenha bons frutos, né, o dono nos autorizando, nós podemos comer daquele fruto perfeitamente. Não é pecado fazer isso no sábado, mas eles haviam fanatizado o sábado. E Cristo desenvolve a sua argumentação em Mateus 12 para mostrar que o sábado continuava sendo válido, mas não da forma como eles queriam que o sábado fosse guardado. E aí, no verso 8, Cristo se apresenta como o Senhor do sábado. Ou seja, sendo o Senhor do sábado, ele sabe melhor do que ninguém como se guarda o sábado. Não é Senhor do sábado para aboli-lo, né? Não teria lógica Jesus, o eterno Jesus, o divino Jesus, ser Senhor de um dia abolido. Não tem lógica. Ele é o Senhor do sábado, é o Senhor de um dia que continua em vigor e que, portanto, ele, melhor do que ninguém, sabe como esse dia deve ser guardado. E uma das coisas que Cristo disse que é lícita de fazer aos sábados é o bem ao próximo e até mesmo aos animais. Isso está em Mateus 12:12, no contexto em que ele tem mais uma discussão com os fariseus sobre a guarda do sábado, agora sobre o curar ou não alguém no sábado. Em Mateus 12:12 Jesus diz assim: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Veja, ele não disse é lícito nos sábados trabalhar, não. É lícito no sábado fazer o bem, ou seja, é lícito, é de acordo com a lei fazer o bem nos sábados. Então, quando Cristo cura uma pessoa no sábado que tinha uma mão ressequida, ele estava em harmonia com o princípio do sábado. É isso que ele está dizendo aqui. Estava em harmonia com o mandamento como foi dado por Deus. É um dia para aliviar o sofrimento do próximo. E você e eu podemos aproveitar o sábado para visitarmos alguém no hospital, visitarmos um orfanato, visitarmos um lar de velhinhos, para prestarmos algum socorro a essas pessoas, visitarmos os encarcerados, né? Prestarmos algum socorro a essas pessoas que necessitam, obviamente, de ajuda. Então o sábado é um dia para se realizar o bem no sábado. É um dia para exaltarmos esse dia como um memorial do Deus Criador, um memorial da redenção, mas também um lembrete de que há pessoas em condições piores do que as nossas e que por isso devemos parar de pensar apenas em nós mesmos e pensar um pouco mais nos outros. É isso que o sábado nos ensina. E, para finalizar, o sábado é um sinal muito importante de que você e eu somos santificados por Deus e não por nossas obras. O sábado nos ajuda a manter
numa correta perspectiva, a doutrina da justificação pela fé e a doutrina da santificação. Veja o que diz, por exemplo, Êxodo 31. Você está vendo que até agora em nenhum momento eu disse que você deve guardar o sábado para você ser salvo. Assim como eu não disse que é para você guardar o sábado, ou melhor, guardar os outros 9 mandamentos para ser salvo. Você guarda os outros 9 mandamentos como resultado da conversão na sua vida. Agora, conhecendo também o sábado, você não vai guardar só os 9 mandamentos como resultado de sua conversão. Você vai guardar os 10 mandamentos como resultado de sua conversão. Não como meio de salvação, mas como resultado de um coração transformado. E em Êxodo 31, 16 e 17, encontramos uma informação muito preciosa. Diz assim: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Aqui uma observação antes: o sábado foi dado como um sinal entre Deus e o israelita, mas obviamente esse sinal é para nós também, né? Porque de acordo com Gálatas 3:29, você e eu somos descendentes de Abraão, assim como os israelitas, e herdeiros segundo a promessa, de acordo com Gálatas 3:29. Então a igreja é a continuidade do povo de Israel. Então ele continua o sábado sendo um sinal de que Deus é o nosso Criador, de que Ele é o nosso Salvador, de que Ele é o nosso Redentor. E mais um detalhe, eu queria lhe mostrar aqui no versículo 13. Esse aqui é muito importante. O sábado é um memorial da santificação. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Nem mesmo para Israel o sábado era um meio de salvação. O sábado era um memorial de que não eram as obras dos israelitas que os santificavam. Era um memorial de que o Criador do sábado os santificava. Assim como Deus abençoou e santificou o sábado, separando-o dos demais dias, Deus quer abençoar e santificar o ser humano, separando-o para torná-lo um povo exclusivo, a fim de que anuncie o evangelho e as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o sábado é um memorial também da santificação. E você pode ler isso em Ezequiel capítulo 20, verso 12, e em Ezequiel capítulo 20, verso 20. E lendo o verso 21, você vai ver que o texto não é direcionado só para o israelita, mas para todas as pessoas. E agora, para finalizar, eu quero dar para você 11 dicas para guardar o sábado, que eu relacionei aqui. E eu espero que essas 11 dicas sejam de grande ajuda a você, para que você desfrute das horas do sábado de uma forma muito agradável, muito prazerosa e bastante proveitosa também. Primeira dica: decida obedecer. De acordo com Gênesis 2, 1-3, não é? Deus abençoou e santificou o sábado. Então a primeira coisa, você tem que decidir obedecer, você tem que experimentar obedecer. Essa é a primeira dica. Segunda, não realize trabalhos seculares. Isso está de acordo com Êxodo 28-11, que diz, né, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então qualquer tipo de trabalho secular que tem a ver com o nosso ganha-pão diário, ele não deve ser feito no sábado. O sábado deve ser um dia de repouso e descanso e de total comunhão com Deus. E com isso nós podemos também considerar que o sábado não é um dia de coisas seculares e que, portanto, até mesmo que nós assistimos na TV e conversamos com as pessoas, deve estar em harmonia com o espírito do sábado.
ok? Terceira dica, não faça os outros trabalharem para você. Esse é um princípio de Isaías 58, 13 e 14. Não adianta você observar o sábado e colocar pessoas para trabalharem para você no sábado. Você está desobedecendo a Deus, está contribuindo para a desobediência a Deus. Então, se você é dono de uma empresa, faça os ajustes necessários para que os seus empregados não desrespeitem o mandamento de Deus. Quarta dica, cultue a Deus. Você pode ler isso em Levítico 23, verso 3, que eu já li, mas também em Lucas 4,16, que diz que era costume de Jesus ir às sinagogas todos os sábados, e Atos 17,12, que diz que era costume de Paulo ir às sinagogas também. Então Paulo e Jesus não iam às sinagogas para agradar judeus ou para evangelizar judeus simplesmente. Eles iam porque isso fazia parte do estilo de vida deles. Ok? Então aqui uma outra dica para você. Cultue a Deus na igreja no dia de sábado. Vamos para a quinta dica. Mantenha contato com a natureza. Certa vez o apóstolo Paulo, ali em Atos 16:13, estava em um território pagão e ali não tinha uma sinagoga. E ele foi para um lugar junto a um rio, onde parecia um lugar de oração. E ali eles observaram o sábado falando a respeito da palavra de Deus. Então o sábado é um dia muito apropriado para você sair um pouco da selva de pedras, que é a cidade, e ir para o mato, ir para a natureza, ouvir melhor os cânticos dos pássaros, ouvir melhor o barulho das águas, o barulho das árvores. Isso vai ser bom para a sua mente, vai ser bom para a sua comunhão com Deus, porque a natureza é um outro grande livro através do qual Deus se revela para conosco. Sexta dica, faça o bem, como nós já vimos, né? Pode visitar um orfanato, um lar de velhinhos, pode visitar um presídio, um hospital, é um dia apropriado para isso. Outra dica, evangelize. Em Marcos 16, 15, 16, Cristo não diz que é para evangelizarmos somente em 6 dias da semana. O evangelismo é um tipo de trabalho, tem uma natureza espiritual. E por isso o evangelismo está de acordo com o sábado. Então, aproveite o sábado para dar um estudo bíblico para alguém, para levar uma literatura para alguém, para falar a alguém do que Cristo fez na sua vida. O sábado é um dia para isso. Outra dica, não compre e nem venda no dia de sábado. Isso está em Neemias 13, 19. Tá? O sábado não é um dia para comércio. É um dia para descansarmos e deixarmos o outro também descansar. É um dia para não trabalharmos e para não fazermos o outro também trabalhar. Certo? Vamos aqui agora para a nona dica. Envolva-se com o que é espiritual. Podemos tirar esse princípio de Levítico 23:3, que diz que o sábado era um dia de descanso solene. Então envolva-se com tudo o que é espiritual no dia de sábado. Tudo aquilo que fortalece a sua espiritualidade e que afasta você do secularismo que já nos rodeia ao longo de 6 dias da semana, vai ser muito benéfico para você. 10ª dica, não cozinhe no dia de sábado. Sim, a Bíblia orienta a não cozinhar no dia de sábado, de acordo com Êxodo 16, 23. O sábado é um dia para que as mulheres também descansem de sua rotina. Então, todo alimento mais difícil deve ser preparado antes do sábado, já na sexta-feira, para que no sábado apenas se esquente e prepare-se aquilo que é mais fácil, uma salada ou coisa parecida. Então isso também é importante, não é? Cuidar com certos aspectos da cozinha no dia de sábado, Êxodo 16, 23. E 11ª dica, creia nas promessas para quem obedecer. Deus fez promessas maravilhosas para quem obedece ao mandamento do sábado. Em Isaías 56:2 ele diz assim: bem-aventurado ou feliz é o homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal.
Então Deus promete felicidade para o observador do sábado. Outra bênção é de Isaías 58, 13 e 14. Ali há uma bênção de prosperidade. Portanto, faça do sábado um dia de alegria, de deleite para você, para sua família e para seus filhos. E você verá o quanto o Senhor do sábado vai abençoar a sua vida. Experimente, pratique e Deus lhe mostrará os resultados.